É comum para quem mora aqui na grande Florianópolis enfrentar congestionamentos imensos todos os dias. E com a chegada do verão, esse cenário deve piorar ainda mais. Mas essa não é a condição apenas da região metropolitana da capital, vale para praticamente toda a faixa litorânea, vale para o Vale do Itajaí, vale para quem anda de carros. Congestionamentos estão aí na ordem do dia. É uma realidade brasileira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agora para a temporada, que começa no dia 16 de dezembro, a expectativa é que o tráfego de veículos triplique em alguns períodos. O edital para a construção da quarta faixa do Morro dos Cavalos, em Palhoça, deve ser lançado na primeira quinzena de dezembro. E para que outras regiões, o que está previsto? Essa obra, aliás, precisa de licenciamento, autorização da FUNAI, IBAMA e tal. Vai ser uma obra para ser executada durante a temporada de verão, para ficar pronto depois da temporada. É o que vamos discutir a partir de agora aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Conversas Cruzadas, você pode interagir aqui conosco através do e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, também pelas nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook. E hoje estão aqui conosco o empresário Mário Aguiar, que é o presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, a Federação das Indústrias no Estado. Também aqui conosco o engenheiro Roberto Oliveira, professor da UFSC, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Ainda recebemos Fernando Ritter, que é o coordenador metropolitano da Associação de Usuários de Rodovias em Santa Catarina. E também recebemos o presidente da FETRANSESC, a Federação dos Transportadores de Carga no Estado, Pedro Lopes. Senhores, obrigado pela atenção no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Um empreendimento RDO. Cresci 40 anos, confiança e seriedade com o maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queres, Natal da Sorte Queres, compre e concorra a 6 carros. Bom, nós tivemos aí, empresário Mário Aguiar, neste feriadão da proclamação da República, uma amostra, imagina-se, daquilo que nos espera na temporada de verão, né? Surpreendeu a própria Polícia Rodoviária Federal, o movimento foi muito maior daquilo que era esperado. Quer dizer, o cenário não é positivo para a temporada? Boa noite. Boa noite, membros da mesa. Na verdade, o cenário não é nada positivo para Santa Catarina. Não só a BR-101, mas todos os modais de transporte de Santa Catarina são deficitários, né? A nossa BR-101, que é o eixo principal aqui do litoral e que é impactado fortemente com a temporada de verão, ela vai ter um impacto muito forte esse ano e seguramente ano que vem será pior. Então, nós não temos condições de atender a toda a demanda pela rodovia BR-101 e o cenário é o pior possível. Então, nós precisamos achar mecanismos para mitigar esse problema que impacta fortemente a economia de Santa Catarina. Pois é, e aí a notícia de ontem, que está hoje nos jornais, Pedro, é a faixa, né? A terceira faixa, na quarta faixa ou terceira faixa? Quarta faixa? Duas para nivelamento, né? Mais uma faixa, então, temos ali no Morro dos Cavalos. E o governo vai lançar o edital e espera começar as obras em breve. Temos aí a temporada de verão, então a leitura é que as obras vão acontecer em plena temporada de verão, numa região que já é completamente caótica do ponto de vista de segurança e de retração de tráfego também. Agora, é preciso ainda licenciamento, autorização da IBAMA, FUNAI, não sei mais o que e tal. Dá para acreditar que essa obra começa aí até o final do ano, em janeiro, em fevereiro, alguma coisa assim? Primeiramente, uma boa noite a todos, os companheiros da mesa também. Primeiro que eu acho que o problema não está diretamente ligado a licenciamento, nada. Há um estudo e uma decisão do Ministério Público que estabelece um regramento de que o projeto encaminhado não atende às normas exigidas para que a obra seja autorizada. E a procuradora, ela, quando emitiu seu parecer, ela foi clara em dizer
que não proibia, mas recomendava que não fizesse. Então, o que hoje tem como risco é iniciar ou realizar um edital e ele ser imediatamente suspenso pelo Ministério Público. Ministério Público Federal, no caso. Federal, porque é uma decisão, tem que passar por essa barreira. A segunda, eu acho... Então, uma recomendação do Ministério Público Federal para não realizar a obra naqueles termos. Isso, exatamente. Quer dizer, em cima do que está proposto. O que quer dizer isso? Para atender, teria que recomeçar o processo. Para não atender, está sujeito a uma ação civil pública, o órgão responsável, no caso, o DENIT. Então, eu acho que é precipitação, muitas vezes, se apresentar um projeto de solução, quando, na verdade, nós sabemos que tem uns entraves muito fortes a serem superados. O que está existindo neste momento é um movimento muito forte das comunidades daquela região, e hoje eu estive na Assembleia Legislativa, eles correram todos os deputados para uma audiência pública que vai ser convocada para tratar especificamente deste assunto, e abriam claro com relação a essa questão. São 400 metros, nós temos da divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul aproximadamente 300 quilômetros. Quer dizer, nós estamos sujeitos a terminar os 300 quilômetros e não ver realizada uma obra de 400 metros por esse entrave. Que traz um impacto tremendo, né? Direto, quer dizer, o que tem acontecido ali, e se isto acontecer, se porventura vier a ser nivelado aquele trecho dos 400 metros, a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT também vão abrir do lado de cá, porque o que acontece quando você vai em direção ao sul? Você vai conflitando para passar um veículo só na cabeceira do morro, na verdade. Sim. Então, se isso acontecer, realmente, se a gente conseguir passar este entrave, a obra pode começar. Agora, não que você faça uma licitação em dezembro para começar uma obra menos de março, abril. Mesmo nesse sistema regime diferenciado de contratação? Mas o regime diferenciado, ele estabelece quando todas as normas estão atendidas. Este tem um entrave de ordem jurídica. Sim, porque, sim. Não, quer dizer, tem que superar primeiro esta barreira. Então, a barreira central, essa recomendação do Ministério Público Federal é com relação mas é FUNAI, IBAMA, o que é licenciamento ambiental? O IBAMA, porque o problema do IBAMA, o que esbarra o IBAMA? A comunidade indígena que foi alargada, foi aumentada aquela área ali, trouxeram mais índios do Paraguai, inclusive, para vir compor aquela comunidade, eles exigem o entendimento para demarcar oficialmente a área da FUNAI. Se isso acontecer, é a primeira parte superada, e aí entra também a construção do túnel. Com relação aos 400 metros, o que impacta hoje é diretamente a decisão do Ministério Público com relação a este assunto. Quer dizer, ele foi consultado, depois de apresentada a demanda de licenciamento para um encaminhamento da licitação, e ele foi suspenso por uma ação dessa aí. Quer dizer, o DENIT vai ter segurança de que o diretor-geral pode começar uma obra e ele responder depois por uma ação do Ministério Público em cima dele. Quer dizer, é isto que nos aguarda no futuro. Eu acho que nós podemos, dentro de uma ação coordenada, isso fez parte de uma discussão que nós tivemos agora, primeiro que foi superada a primeira, o que vinham dizendo? A obra é da concessionária, porque aquele trecho ficou sob domínio da concessionária. Então nós vivemos praticamente 6 meses para definir quem é o dono da coisa. E finalmente disseram que o responsável é o DENIT. O que a concessionária tem que fazer ali? Manter só o atendimento aos usuários no trecho até a divisa com Paulo Lopes, mas ela está desobrigada das obras físicas que constariam ainda de responsabilidade do DENIT, como o túnel do Morro dos Cavalos. Quer dizer, nós temos muito imbróglio, está vendendo uma facilidade por uma solução que nós não imaginamos que ela possa ocorrer a curto prazo. Agora, o trabalho da polícia feito neste final de semana, tomando decisões de cercar aquela área, facilitou, porque veja que as críticas que nós vivemos no Estado por esse final de semana não impactaram tão grande em cima do Morro dos Cavalos por uma ação, eu acho até um pouco heróica da nossa Polícia Rodoviária Federal, com toda a limitação que ela tem já para atender todo o Estado. Agora, o que nos surpreendeu foi o caos que nós vivemos em outras regiões que não eram normalmente afetadas. Pois é, isso me chamou muito a atenção também, porque se nós pegarmos uma região já crônica, que é a região sul, em obras, Laguna, Tubarão e tal, congestionamentos enormes naquela região. O trecho norte também, Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Garoa. Uma situação complicadíssima, a gente ficando horas e horas, né? E nós tivemos aí relatos, né, que o Diário.com
Não, virou brincadeira. Né? Teve gente que desceu do ônibus e começou a andar. Para caminhar, eu vi senhoras que desceram. Agora, a única coisa, Renato, que nos leva à satisfação disso aí é o andamento da Ponte da Laguna. Quer dizer, isso, os 20 quilômetros ali, eles não chegam a impactar de maneira contundente em cima do usuário da rodovia, porque sabe que a obra está andando dentro de um ritmo até bastante acelerado. Isso nos dá uma satisfação. Agora, o que nos surpreende foi Joinville e São Francisco BR-101, um trecho de 40 quilômetros com 27 quilômetros de fila, quer dizer, 1,2 a velocidade. E você levar... Quanto tempo? 40. E você levar 6 horas para fazer 62 de Balneário Camboriú até Blumenau, quer dizer, a uma média de 20. Agora, você imagina, você falou há pouco de automóvel, mas o impacto que tem em cima do caminhão, que está carregado, do arranca, sai, quer dizer, é essa questão que precisa ser analisado. E uma outra coisa que eu hoje consultei e posso trazer para vocês aqui com segurança, é com relação às obras que estão sendo realizadas pela autopista. Elas vão ser interrompidas no dia 15 de dezembro e só voltarão depois do Carnaval. Quer dizer, tudo aquilo que a gente viveu no Caos do Norte em relação à subida de Curitiba, aquela ponte aqui da passagem de Itajaí, a obra aqui do Rio Inferninho, que termina antes do dia 15, ela está sendo acelerada pela concessionária, e isso nos dá, de certa forma, uma expectativa de mais otimismo. Né? Isso das obras complementares da BR-101, ao longo do leito da 101. Isso que está na parte concessionada, né? Tá, perfeito. Não considerando as partes do sul, e aí nós teríamos um impacto em cima das cabeceiras, na passagem de Laguna, nós teríamos aquele elevado da cabeceira sul da passagem de Laguna, nós temos um problema no Morro do Formigão, que a obra está acelerada, surpreende até aquele túnel ali, e a travessia de Araranguá, que eu acho não fica pronta, era uma promessa de que isto ocorreria, nós podemos ter um conflito que não houve agora ali à altura de Araranguá, e a outra o elevado de Sombrio, que me parece, com muito esforço, até o dia 20 de dezembro pode ficar pronto. Quer dizer, para o pessoal do Sul, há de certa forma uma esperança. Agora, o que não tem é aquilo que fica planejado. No fórum do ano passado, um ano atrás, nós tivemos um projeto apresentado e trabalhamos com isso, de que teríamos de Imaruí, passando por Imaruí e até a Pescaria Brava, nós teríamos 24 quilômetros pavimentados pelo Estado. Infelizmente, não foi feito nada. Quer dizer, era uma alternativa para veículo pequeno. E a mesma era a entrada de Jaguaruna para vir aqui no Camacho. Me parece que só 5 quilômetros foram feitos, seriam alternativas para o pessoal de Criciúma e para quem desce do lado sul do lado norte em relação ao sul. Quer dizer, nas estradas que poderiam ser alternativa para o veículo pequeno, isso não andou. E na nossa reunião passada, outra vez como do ano passado, foi citada a questão do caminhão, mas eu não posso me comprometer em planejar uma retirada de caminhão na sexta-feira e no domingo se nós não vemos uma expectativa de melhoria. Eu vou querer trazer esse assunto daqui a pouco também, né? Sobre a restrição da circulação de caminhões, veículos de carga na temporada, no final de semana. Daqui a pouco a gente vai discutir essa questão. Pedro falou sobre o trabalho heróico, e é verdade, da Polícia Rodoviária Federal, e ainda ganha importância nessa manchete de trabalho heróico da PRF, quando o G1, o nosso Diário Catarinense também, os dois trouxeram a informação hoje à tarde, professor Roberto, de que o efetivo de fiscalização da PRF em Santa Catarina, ele é o mesmo desde 1996. Ele não está tão desatualizado como, por exemplo, os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas muita coisa. É muito trabalho. A gente está falando de 17, 18 anos, é muita coisa. A gente passa na frente de um posto de Polícia Rodoviária Federal e não vê ninguém lá dentro. Raramente a gente vê. Então, vê um só e um veículo, né? Só escrevendo, porque tem que fazer um trabalho burocrático, controlando esse negócio de acidente. E eles não têm como fiscalizar. O que se vê tem que fechar o posto para atender a ocorrência. Exatamente. Porque o pessoal está no posto, vai atender a insegurança deles. Claro. E a polícia isso aí traz um impacto na mobilidade, exatamente, é óbvio, né? E a polícia tem feito um trabalho de polícia mesmo, que a gente, há muito tempo atrás, não via o trabalho da polícia brigando com traficante de arma, com traficante de entorpecente. Então, está exorbitando sua função. Mas eu gostaria de não ser tão otimista como o representante da FITRANSESC, porque há alguns anos atrás já previa que se a BR-101 mesmo duplicada, ela já por essa época já estaria superada. Então, o problema é o seguinte, no Morro dos Cavalos com 4 faixas de tráfego,
duas subindo, duas descendo, e vice-versa, na verdade vai ter uma faixa de tráfego rápido, os caminhões vão subir a uma velocidade muito lenta. Deveria ter 3 faixas, ou seja, 3 para subir e 2 para descer. Mas tem 3 para subir e 2 para descer. Porque no local de grande tem espaço declividade... Não, vai ter que ter. É o Morro do Boi hoje. Porque não funciona uma rodovia. Na verdade, ela vai funcionar, ao invés de 2 faixas, vai funcionar com uma só. Uma faixa vai ser para os caminhões, vão subir a 40 por hora. E as outras dos automóveis. Então, na verdade, vai ser uma melhoria muito pequena. E quando toda a BR-101 tiver duplicada... Mas você acha que não dá fluidez nos automóveis? A BR-101 ela melhora, já está morta. Mas não resolve, né? Ela está morta. Tem que existir, por exemplo, para a BR-470, por exemplo, a ferrovia do Frango tem que estar conectada com a BR-470. E para a BR-101 tem que estar a ferrovia litorânea. Porque se não fizer isso, nós vamos ficar alargando a BR-101 sempre com 10 anos ou 15 anos de atraso, e nós vamos ficar conversando aqui, conversas cruzadas, vai cruzar durante décadas e não vai resolver nada. O governo está muito atrasado e não é admissível essa situação da BR-101, da BR-470, da BR-282 ou das rodovias todas. Na 470 eu escuto falar em duplicação há 17 anos também. Eu só queria complementar a colocação do Roberto. Na verdade, a BR-101 é uma rodovia de traçado antigo que tem vício de origem. Ela não foi projetada para esse tráfego que ela comporta hoje, ela está ultrapassada. E o que nós precisamos, acho que o Roberto colocou muito bem, uma visão de médio e longo prazo. Do curto prazo, não adianta ficar identificando um ou outro gargalo, a gente resolve isso em um curto espaço de tempo. Mas não há um planejamento de médio e longo prazo para a mobilidade em Santa Catarina. Nós temos que usar um sistema de inteligência, nós temos que usar outros modais de transporte num sistema integrado para que nós possamos andar aqui no estado de Santa Catarina. Santa Catarina perde muito com a condição de rodovia, com a condição de aerovias, de aeroportos. A questão da ferrovia, nós já tivemos uma malha ferroviária muito maior que temos hoje. Nós precisamos melhorar, nós precisamos implantar ferrovias modernas com traçados que permitam, então, uma velocidade condizente com o desenvolvimento catarinense. Bom, o seguinte... E o transporte marítimo, né? Pois é. Se não colocar também o transporte marítimo, nós temos... O governo está para tomar a decisão aí, né? Tem uns estudos apresentados na proposta de manifestação de interesse... consórcios internacionais. É o único modal que Santa Catarina se destaca na questão na portuária. Nós temos 5 bons portos. O problema é chegar no porto e sair do porto. Nós construímos porto dentro de cidade, e aí acontece como aconteceu em Navegantes agora, que construíram um porto que não tem 10 anos, ou tem 10 anos, e a primeira alternativa para melhorar a circulação do porto foi tirar o caminhão que carrega e descarrega no porto. É uma grande decisão tomada por quem não conhece nada. E outra coisa, eu acho que a ferrovia tem que vir integrada. Eu não contesto nenhuma delas. Visão, né? Agora, uma ferrovia litorânea, para você construir dentro de São Francisco, dentro de Itajaí, dentro de ter que passar dentro de Florianópolis, nós não conseguimos fazer rua, vamos fazer uma ferrovia. Nós temos que puxar a ferrovia, nós temos que puxar o porto a pelo menos 50 quilômetros para dentro do estado. E ali fazer uma ferrovia de integração a 50 quilômetros do porto. Que aí o caminhão não entra mais ali dentro. Claro, aí integrando com o caminhão. Agora, por exemplo, eu fui descobrir na ferrovia do Frango, 720 quilômetros de Chapecó aqui embaixo, em novembro de 2010, que ela não tinha nenhuma ligação intermodal. Começava em Chapecó e parava em São Francisco. Como é que você pode, numa situação dessas, construir 760 quilômetros de ferrovia não fazendo uma integração de modal? Aí é absurdo. É por isso que continua sendo o caminhão um grande veículo. Tem que haver intermodalidade. Lógico, mas qual foi o dia que se sentaram porto, ferrovia e rodovia para conversar? Exatamente. Quer dizer, cada um está defendendo mas ainda a gente está... A questão da ferrovia do Frango... tem a polêmica do traçado, a questão política. Mas isso já está resolvido. Já está 100% resolvido? Está praticamente resolvido. O estudo de viabilidade técnica e econômica que vai indicar o melhor traçado, me parece que isso já está definido pelo Vale do Itajaí, ligando então o litoral aí próximo de Itajaí. Eu acho que isso está consensado. Né? E Santa Catarina tem que ter uma proposta única. Enquanto nós estivermos brigando com propostas diferentes, o governo federal não vai atender. Então, acho que essa unidade já com os nossos parlamentares já existe.
Então, acho que isso é extremamente importante que Santa Catarina não tenha duas propostas, venha com uma proposta definitiva. E o entendimento com o Paraná está resolvido? O Paraná resolveu sozinho a questão. Então, nós ficamos discutindo aqui, o Paraná achou uma solução para eles. E outra coisa... Acho que a solução do Paraná é muito cara, né? A informação Qual é a solução encaminhada por eles? Eles querem fazer a ligação de Maracajá ligando o porto de Paranaguá. Né? Então, mas é uma condição topográfica muito complicada. Existem questões ambientais muito fortes a serem atendidas, então acho que essa implantação é um pouco difícil. Mas eles têm um traçado e estão viabilizando isso. Perfeito. Bom, temos aqui o Fernando Ritter, que é o coordenador metropolitano da Associação de Usuários de Rodovias de Santa Catarina. Fernando, obrigado pela tua atenção. Como atua a associação? Boa noite. Boa noite. A associação atua de diversas formas. A principal delas é estar acompanhando o governo, cobrando das entidades uma forma que ele, corretamente, não simplesmente jogue para o pedágio a responsabilidade que eles têm de fazer com que as estradas tenham melhorias. Então, eles vão lá criar o pedágio e o usuário passa a pagar isso. Então, a forma que eles têm hoje de fazer as reformas e o governo se livrar desse valor que ele tem que estar pagando para manter a estrada no Brasil. Então, uma das formas que a gente é bem enfático, nós começamos a trabalhar e cobrar isso do governo federal, estadual, municipal, para que haja realmente uma solução. O Siricom, que é o Sindicato dos Representantes Comerciais de Blumenau, no ano de 90, começou a se falar em pedagiar os municípios de Blumenau, Rio do Sul, Itajaí, e houve toda uma movimentação e a gente conseguiu ter um impedimento disso, fazendo com que houvesse uma conversa entre as representatividades de classe e o governo federal. Tá, deixa eu entender, a associação é contra o pedagiamento onde? Em todo o estado. Ah, é contra pedágio em geral? Não, é contra pedágio. Na verdade, ele quer que comprove, porque nós estamos arrecadando imposto para pagar a reforma da estrada. IPVA, tem tudo isso. E por que nós vamos deixar? Nós vamos pagar pedágio e eles continuam arrecadando esse imposto. Como é que fica isso? Conceitualmente Conceitualmente é bi ou tritributação. Sim, mas a associação é contrária a pedágio, conceitualmente. Conceitualmente. O que acontece é o seguinte, nossas estradas foram feitas, estrada onde é que passava burro com carga em cima. Aí eles foram melhorando, foram botando paralelepípedo, foi passando asfalto e foram sendo cobrados taxas de... Quantos anos já é cobrado impostos e taxas sobre essas estradas? E quantos anos é feito isso? E agora simplesmente joga a responsabilidade para a empresa que vai pedagiar, que vai começar a cobrar do usuário da estrada o valor da manutenção daquela estrada. E o que foi arrecadado, até o momento de todos os impostos que tem, que o professor estava falando, o que foi feito com isso? Pois é, então a questão... Para onde é que vai esse dinheiro? Essa é uma discussão interminável, né? Porque... É incomensável, né? Nós temos argumentos aí daqueles que defendem o pedágio, de que, bom, o Estado brasileiro é pesado, não tem capacidade de investimento, então o Estado que priorize saúde, educação, segurança pública e deixe a infraestrutura, né, portos, aeroportos agora, né? O PT está fazendo os editais de privatização, hoje eles chamam concessão, né? Mas, enfim, entregar para a iniciativa privada administrar portos, aeroportos e estradas. O argumento de quem defende, de quem critica, né, o pedagiamento e esse tipo de situação, né, de parceria com a iniciativa privada, é de que é responsabilidade do Estado, que já se arrecada demais, isso tem que ser devolvido à população sem cobrar mais por isso, enfim. Vamos tratar deste assunto ainda daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.